E meus queridos, hoje nós vamos terminar o livro de Josué. Nós estamos lendo a Bíblia toda. Para quem não me conhece, meu nome é Dalva. Hoje é 14 de abril de 2022. Nós vamos começar a partir do capítulo 23 do livro de Josué no Antigo Testamento. A despedida de Josué. Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor, Josué, agora velho, de idade muito avançada, convocou todo o Israel com as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais e lhes disse: Estou velho, com idade muito avançada. Vocês mesmos viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por amor a vocês. Foi o Senhor, o seu Deus, que lutou por vocês. Lembrem-se de que eu reparti por herança para as tribos de vocês toda a terra das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste. O Senhor, o seu Deus, as expulsará da presença de vocês. Ele as empurrará de diante de vocês, e vocês se apossarão da terra delas, como o Senhor prometeu. Façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não se associem com essas nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não lhes prestem culto, nem se inclinem perante eles. Mas apeguem-se somente ao Senhor, seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou de diante de vocês nações grandes e poderosas. Até hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês faz fugir 1000, pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Viu, gente? Está falando aqui, ó, de servir a Deus com inteireza de coração, não por aparência. Por isso, tá dando um aviso para a gente, ó. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Se, todavia, vocês se afastarem e se aliarem aos sobreviventes dessas nações que restam no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos de que o Senhor, seu Deus, já não expulsará essas nações diante de vocês. Ao contrário, elas se tornarão armadilhas e laços para vocês, chicote em suas costas e espinhos em seus olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, seu Deus, deu a vocês. Viu, gente? É um aviso. Está falando aqui no Antigo Testamento, mas é para os dias de hoje também. Não deem brecha. Não deem brecha. Porque, né, casar com pessoas que não têm a mesma fé, né, levar as coisas na brincadeira, não pode dar brecha, porque isso servirão para nós de armadilha e laço, para a pessoa afastar do Deus verdadeiro. Quem não entender direito, ouça o vídeo de novo, porque vale a pena, para entender melhor. Porque eu não posso ficar falando muita coisa. Eu explico um pouco, minha função aqui é ler a Bíblia. Explico um pouco, mas não vou... Se for explicar muito, a gente não acaba não lê a Bíblia toda, porque ela é grande. Agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Josué falando. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus, fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Mas, assim como cada uma das boas promessas do Senhor, seu Deus, se cumpriu, também o Senhor fará cumprir-se em vocês todo o mal com que os ameaçou, até eliminá-los desta boa terra que deu a vocês. Então, Deus cumpre as bênçãos, as coisas que Ele promete
mas cumpre também as coisas ruins. Porque se a pessoa ficar adorando outros deuses, aí Deus provoca a ira mesmo de Deus. Deus tem abominação, adoração a ídolos. Porque quando a pessoa está adorando ídolos, é porque Deus já não está no coração dele. Porque quando Deus está no coração da pessoa, a pessoa já é completa, já tem tudo. Não precisa de acompanhar outros deuses. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, ordenou, e passarem a cultuar outros deuses e a inclinar-se diante deles, a ira do Senhor se acenderá contra vocês e vocês logo desaparecerão da boa terra que ele deu a vocês. Aí Deus não dá longevidade, né? A pessoa já morre mais cedo porque está fazendo coisa errada. Deus conhece o coração do ser humano. Se Deus vê que a pessoa nunca vai voltar para ele, aí se morrer, morreu, né? Deus não está nem aí, porque Deus sabe o que faz. Nossa função, nós nascemos, fomos criados para a glória de Deus. Aí se Deus sabe que a gente nunca vai glorificar a Deus, às vezes a gente morre mais cedo. Ao decorrer da Bíblia, a gente vai lendo a Bíblia que a gente entende. Não é eu que estou falando, não é eu que estou falando essas coisas, não. Porque Deus dá longevidade àqueles que Ele ama. Aqueles que têm compromisso com Ele, aqueles que amam Ele. Então Deus dá longevidade, Deus realiza sonhos. Deus quer agradar. A gente não gosta de agradar um filho quando o filho é obediente. Assim é Deus conosco. Quando o filho é obediente, a gente gosta de agradar. A gente dá tudo que a gente pode. Imagine Deus, que é dono de tudo. Dono do ouro e da prata. Ele dá vida, dá realização, dá prosperidade, dá tudo, dá saúde. Deus é dono de tudo. Capítulo 24 de Josué. É o último capítulo. A renovação da aliança em Siquém. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes e os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei seu pai, Abraão, da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei Jacó e Esaú. A Esaú dei os montes Seir, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. É aquele tempo da fome, né, gente? Quem está acompanhando a gente lá do começo sabe. Aquele tempo que teve a fome sobre o Egito, sobre aonde Jacó morava, eles desceram para o Egito comprar comida, né? E foram comprar na mão do José, filho dele. Ele achou que tinha morrido. José se tornou governador do Egito. Vamos continuar. Então enviei Moisés e Arão e feri os egípcios com pragas, com as quais os castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros até o Mar Vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles e os encobri. Quem está acompanhando também já viu lá atrás. Quando o povo saiu do Egito e foram atravessar o Mar Vermelho, Deus dividiu o mar para que o povo de Israel passasse em terra seca. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus, que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor,
se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou vez após vez, e eu os livrei das mãos dele. Quem está acompanhando também lá atrás, nós já lemos sobre isso. Balaão foi amaldiçoar o povo de Israel, mas ele não amaldiçoou, porque Deus não deixou. Toda vez que ele ia amaldiçoar, Deus mandava ele abençoar. Depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los de diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Olha, não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Tem gente que pensa que às vezes é a arma, né, que dá a vitória, o revólver. Mas é Deus que dá a vitória, gente, sempre. Como diz a Bíblia, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Ele que guerreia as nossas guerras. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Foi assim que dei a vocês uma terra que não cultivaram e cidades que vocês não construíram. Nelas vocês moram e comem de vinhas e olivais que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Isso aí, gente, é o que Deus pede, a Bíblia toda. Sejam tementes a Deus, temem a mim, sigam-me, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Se eu sou a luz do mundo, aquele que me seguir nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Deus quer interesse de coração, Deus, Ele nos ama. Ele nos ama tanto que Ele entregou o Filho único para morrer por nós, para levar os nossos pecados. Então Ele nos ama demais. Por isso que Ele está pedindo que agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Josué ensinando o povo de Israel. Porque eles falam e refalam, liam o livro da lei, reliam, tudo para ver se o povo guarda na mente e ensina os filhos, para que nossas futuras gerações sirvam ao Senhor. E mesmo assim a gente se perdeu. A gente se perdeu pelo caminho. Vou falar só um pouquinho de mim rapidinho. Por exemplo, quando eu nasci, eu não conhecia Jesus, não conhecia Deus, não conhecia a Bíblia. Então eu nasci adorando ídolos, servindo a deuses estranhos. Então a gente se perdeu pelo caminho, as nossas gerações passadas. Mas graças a Deus que o Evangelho chegou a mim e eu fui resgatada novamente. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Não por aparência, né, gente? Integridade e fidelidade, ser fiel. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Então Deus fala e refala, gente, ó. Deus abomina os ídolos. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor... isso que é Josué que falou, gente, é tremendo, ó. Josué falando para o povo, ó. Se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Graças a Deus. Isso aí, gente, você pode colocar na entrada da nossa casa, na porta da entrada, na sala. Tipo assim, ó, eu e minha casa, eu e minha família serviremos ao Senhor. Então, Deus dá escolha. Deus não quer fazer da gente robôs, não. Adorar a Ele com raiva, com força, com desprezo, não. Se a gente não quiser, não adora.
Deus não precisa de nós. Nós precisamos de Deus. A Bíblia fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, porque não pode vê-lo. E em verdade, porque ele é a única verdade. Então Deus está à procura. Se ele está procurando é porque está difícil de encontrar, né? Está difícil. Que o povo briga mesmo por causa de religião. Briga mesmo. E defende os deuses, defende as imagens, defende a religião. Eu quero vir brigar por Jesus. Aí que tem que ter peito, né? Tem que ter peito para brigar por Jesus. Porque Jesus é tudo. Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isso fala lá em Isaías 6. Ô, gente, se eu errar também, vocês comentam, hein? Que às vezes eu falo uma referência e às vezes eu erro. Quem nunca, né? Quem nunca errou? Se eu errar, vocês podem comentar. Vocês podem fazer qualquer comentário embaixo aí. Se for muito desrespeitoso, se for muito ruim, eu apago. Porque eu posso apagar o comentário de vocês no meu canal. Mas eu acredito que eu nunca vi pessoa colocar comentário tão absurdo, não. Mas se colocar, se for muito esquisito, eu apago. Mas se for comentário decente, pode comentar. Então, eu vou voltar esse pedacinho porque eu não resisto. Prestem atenção, para que eu não fique lendo, explicando de novo. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Adalvo, mas eu não sou do tempo do Egito. Não, você é do tempo agora. Esses mesmo que Deus está falando para nós aqui, joguem fora esses deuses que os nossos antepassados adoraram. É para os dias de hoje. Porque nós não estamos no Egito, nós estamos hoje. E a palavra de Deus é para hoje. Essa palavra de Deus não é antiga, é nova. Ela se renova todo dia. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates, e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, agora é a proposta de Josué, ó. Ele está fazendo a proposta, ó. Se, porém, não agrada a você servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Decida, né, gente? Não fique em cima do muro, não. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué deu a escolha para o povo. E ele falou a opção dele. Ele falou, vocês escolham quem vocês vão seguir. Se é o Deus verdadeiro ou se é os deuses dos nossos antepassados. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Graças a Deus. Então o povo respondeu, longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus, que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Isso aí, gente. O povo quer servir a Deus. Tem muitas pessoas que querem. Mas para servir a Deus tem que abrir mão de muita coisa. Tem que ter peito, gente. Tem que ter coragem. Não é só falar, não. Eu tenho uns amigos meus que falam, eu já tenho Jesus. Eu falei, mas e os outros? E o tanto dos outros que você tem? Aí eles falam, não, preciso dos outros também. Então fique, né? Não vou falar muito, não. Ou tem Jesus, ou tem os outros. Porque Jesus, ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou é Deus ou é o resto. Ou é Deus ou é Baal. Baal é idolatria, os deuses pagãos, os deuses estranhos. A Bíblia que fala isso, deuses estranhos. Esses deuses apareceu do nada, né?
Só parar para pensar um pouquinho. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Josué disse ao povo: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso. Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servir a deuses estrangeiros, é o que eu falei agora mesmo, deuses estranhos. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estrangeiros, ele se voltará contra vocês e os castigará. Mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, ele os exterminará. O povo, porém, respondeu a Josué: de maneira nenhuma, nós serviremos ao Senhor. Disse então Josué: vocês são testemunhos contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. Somos, responderam eles. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros. Ô, gente, estava falando isso agora. Agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. E o povo disse a Josué: serviremos ao Senhor, o nosso Deus, e lhe obedeceremos. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Né, gente? Foi oferecida a oportunidade. Vocês querem servir a Deus ou querem servir os deuses estranhos? Nós estamos lendo a Bíblia até agora, vocês viram que tem muita lei repetitiva. É para ver se o povo guarda. Repetindo, para ver se o povo guarda. E mesmo assim o povo ainda cai. É desse jeito. O povo, nós somos obstinados. Naquele dia, Josué firmou um acordo com o povo em Siquém e lhe deu decretos e leis. Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Tudo é registrado. Ó. Depois ergueu uma grande pedra ali, debaixo da grande árvore, sob e debaixo. Sob a grande árvore, debaixo da grande árvore, perto do santuário do Senhor. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra. Ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. Vamos terminar o livro. Ó. A morte de Josué. Depois Josué despediu o povo e cada um foi para a sua propriedade. Passado algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu. Tinha 110 anos de idade. E o sepultaram na terra que tinha recebido por herança, em Timnat, acho que é assim mesmo que fala, né? Em Timnat-Sera, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo o que o Senhor fizera em favor de Israel. Por isso que a Bíblia fala para a gente ir ensinando para os nossos filhos, porque senão acaba se perdendo, né? Mesmo nós cristãos, mesmo que aceitamos Jesus, se a gente não continuar ensinando para os nossos filhos, vai indo e se perde de novo. Daqui a pouco estão na idolatria de novo. Igual eu estava. Vamos terminar. Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que lhe sobreviveram e que sabiam de tudo que o Senhor fizera em favor de Israel. Os ossos de José, que os israelitas haviam trazido do Egito, foram enterrados em Siquém, no quinhão de terra que Jacó havia comprado dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata. Isso aí lá atrás nós já lemos sobre isso. Aquele terreno tornou-se herança dos descendentes de José. Sucedeu também que Eleazar, filho de Arão, morreu e foi sepultado em Gibeá, que fora dado a seu filho Finéias nos montes de Efraim. Ai, Jesus, graças a Deus, né, gente? Acabamos de ler
o livro de Josué. E Deus vai nos dando entendimento, né? Porque Deus é bom. Porque é difícil, né? Ainda mais o Velho Testamento é meio mais complicado. Pra gente que... Eu não sou tão nova na fé, não. Eu converti em 92. Em março de 92. Não, 93. 93. Em março de 93. Então, tô quase fazendo 30 anos de convertida, graças a Deus. Mas eu reconheço que o Antigo Testamento é um pouquinho difícil de entender. Eu estou entendendo muita coisa que Deus está me revelando. Deus está me ajudando. Graças a Deus. E eu lendo alto assim para gravar, é bom que eu guardo mais também. Tá, gente? Lembrando que eu sou uma idosa de 63 anos. Vou fazer 64 em outubro. Qualquer dia eu vou mostrar minha cara para vocês. Mas eu tenho vídeo nesse canal que mostra minha cara. Quem quiser ver, é só olhar, procurar que acha. Os primeiros vídeos que eu gravava eu mostrando a cara, mas agora eu faço questão de mostrar a Bíblia. Porque tem hora que as coisas estão pesadas, né? Que vocês às vezes acham que eu que estou falando. É a Bíblia, não sou eu. Eu também sou observadora da lei. A Bíblia fala que Deus não nos chamou para juiz, para julgar, mas para observar a lei. Então nós temos que observar e viver, né? E cumprir. Então, meus queridos, fiquem com Deus. Obrigado por quem está se inscrevendo e assistindo. Glória a Deus por isso. Né? Que essa palavra possa alcançar você. Né? Porque é da vontade de Deus que nenhum homem se perca, mas que chegue ao conhecimento da verdade. Então, amanhã é dia 15 de abril. Amanhã nós vamos começar o livro de Juízes. É muito bom a gente começar desde o princípio, que a gente vai entendendo melhor. Fiquem com Deus, a paz seja com todos, seja com suas famílias, seja com vocês, em nome de Jesus. Que Deus abençoe vocês com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até amanhã, se Deus quiser.